Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia, segundo o nosso Senhor nos concede, como o salmista diz: deitei, logo peguei no sono, dormi e acordei, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que permite a oportunidade de dia após dia estarmos o louvando e adorando como um culto racional, um culto de ação de graças, aonde se demonstra através das boas atitudes, porque aquele que é meramente ouvinte e não pratica, ilude-se a si mesmo. Jesus já dizia àqueles sacerdotes terrenos: vós sois aqueles que apropriaram da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e ainda impede aqueles que estavam para herdar, porque ensinam vãs doutrinas, tradições meramente humanas, impossíveis de o justificar, e a cada dia distanciam mais ainda o povo de Deus. Porque o Criador nos ensina que de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Já nós, em relação ao Criador, dia após dia, quando estamos nos humilhando diante da sua mão poderosa, temos sempre a aprender mais um pouco com ele, e ele agrada daqueles que buscam a perfeita e agradável vontade, primeiramente para suas vidas, porque aquele que não tem zelo pela sua própria alma não vai ter zelo com a alma do próximo. Mas aquele que busca a salvação para si, esta sabedoria é válida para a salvação, para que os dias vão bens e longos, vida vindoura, e ainda os dias vão bens e longos nessa terra devido às atitudes que são sempre benéficas a nós mesmos, porque somos abençoados nas regiões celestiais através daquele que é o elo da perfeição, o elo daquele que é benevolente, daquele que andou em benevolência, exortando para aqueles que já estavam rumo à condenação, da qual ele nos ensina: eu não vim condenar, eu vim salvar aqueles que estão perdidos. Mas se não declara que está perdido e que é necessitado e carente daquele que tudo opera e executa, já está rumo à condenação. Mas todo aquele que se arrepende, todo aquele que com o coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós, e continuamente, quando buscamos, quando há interesse em estar sempre com intimidade com nosso Senhor, do qual ele nos diz: eu já não vos chamo de amigo, porque já não vos chamo de servo, perdão, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E assim nós perseveramos dia após dia, porque ele nos sustenta, ele nos capacita. A sua infinita misericórdia e benignidade é o fato de não sermos consumidos, e se renova a cada manhã. Aonde aqui debaixo do céu, do sol, tudo se sucede a justo e injusto, mas há mais esperança para aqueles que perseveram com as atitudes dos quais os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda que passe pela primeira morte, não está morto, mas está dormindo em Cristo, porque até os mortos ouvirão a sua voz. Já também, assim como ele tem uma morada celestial preparada para aqueles que nele depositam a confiança, e tudo coopera para aqueles que amam o Senhor, assim também há uma morada onde a palavra diz que ali o seu verme não se queima, onde há um fogo. Na sua imparcialidade, assim como ele criou uma habitação celestial para aqueles que depositam nele a confiança e o amam, assim ele também para aqueles que são rebeldes e o rejeitam e não conseguem ser justificados por si mesmo.
O melhor é para aqueles que perseveram dia após dia, não se amoldando segundo o padrão deste mundo, mas sendo amoldados, transformados segundo o Espírito Santo, a sua força e o seu poder, a sua verdade, que é um escudo e broquel, que é uma luz, que é como temos que ser a luz. Aquele que diz que está na luz, mas está em trevas, é mentiroso. Seja todo homem mentiroso e o nosso Senhor verdadeiro. O Espírito é a verdade. A única forma de andarmos em verdade, os verdadeiros adoradores, são aqueles que andam em espírito e em verdade. É a natureza divina da qual nós reivindicamos, a única forma de andarmos em espírito e em verdade, produzindo as obras agradáveis que exalam com as narinas do Senhor como agradáveis, segundo aquele que já tudo operou e executou, e através do seu Espírito não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e maior o que está em nós do que o que está no mundo. Está sendo expulsos seus conservos, do qual nós já vencemos, e foi fechada a porta da iniquidade daquele que desencaminha o povo. E o Senhor, nos tempos de indignação e de ira, é aquele que traz o povo para o temor, que é o princípio da sabedoria, aonde ele é aquele que está a operar grandes feitos poderosos sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania, a Europa. Feitos assombrosos, das quais nunca houve nesses tempos, onde somente é possível através dele. Ele é aquele que tudo opera, ele é aquele que traz o povo para o temor, assim como não agrada das atitudes dos ímpios, e está a galardoar tanto os ímpios quanto aqueles que andam na piedade. Ele é aquele que traz o galardão sem demora. E assim contemplar em mais um dia. Ele se opõe aos falsos ludibriadores, aqueles que fazem da casa de comércio. Ele derruba a mesa dos cambistas, da cadeira daqueles que vendem pombos, porque está escrito: a casa é casa de oração, não fazeis dela de covil de ladrões e salteadores. E assim ele está a operar. Ele os conhece e está tratando com cada um, assim como nós, e galardoa. São tempos de indignação, de ira do rei, onde, como prestação de conta daqueles que administram, aonde deveria ser em prol do reino dos céus, mas administraram para si, fizeram para si, oprimem o povo, e ele é aquele que os expulsa, e assim ele está a operar em mais um dia, segundo a sua força e o seu poder, segundo aquele que opera na equidade, que exerce o direito, daquele que se opõe a toda injustiça, e ele está aplainando os caminhos para a sua vinda através do anjo do concerto. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. Tempos como separação do joio e do trigo. O trigo amadurece, ele junta em seu celeiro a unidade da fé, interligado uns aos outros, como pedras vivas espirituais, edifício, casa do Deus Altíssimo, aonde nos é imputado como justiça através daquele que é justo, e o joio amarrado em feixes e lançado para o lugar destinado, onde a palavra fala sobre o tofete, o torrador. E assim ele está a operar em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.